capítulo 17 e o versículo 24. Pode se assentar, amém? Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigindo-se a Pedro, os que cobravam imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então, isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que o fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, Pedro ele foi cobrado por aquelas pessoas para pagar um imposto. E ele falou assim: por acaso você e Jesus não pagam imposto? Aí nós estamos falando da conversa. Depois Pedro entrou assim, cabisbaixo, meio preocupado, sabe, para casa. Mas antes de Pedro falar, Jesus falou: Pedro, como é cobrado o imposto? Os de casa ou os de fora? Ele falou assim: os de fora. Aí Jesus falou: então, nós somos de casa, mas para que não haja escândalo, vamos pagar. Vamos pagar o imposto. Vai lá, pega e vai pescar. Quando você pegar o primeiro peixe, você abre a boca. E ali vai ter uma estáter, que é uma moeda. E uma moeda que, uma dessa moeda vale 4 dracmas. Que eles estavam cobrando, 2 de Jesus e 2 de Pedro. Amém? Então, vamos começar a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para trazer para nossas vidas. Primeiro, Pedro, ele foi abordado com algo que era mistério que acontecesse. Nós aqui, nós trabalhamos, nós comemos, nós compramos, nós temos que pagar, né? No que nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, mas nós temos que cumprir com a lei dessa terra, amém? Louvado seja Deus, porque nós temos que honrar, né, os líderes que Deus coloca sobre nossas vidas. Então, Pedro, ele falou: sim, nós pagamos, mas ele entrou já preocupado. Ele entrou preocupado em sua casa, mas na sua casa estava Jesus, louvado seja Deus. Talvez você deparou com alguém ou com uma situação, e essa situação te deixou preocupado, né? E aí eu tenho que pagar, mas no momento eu estou sem condições de pagar. Ou eu tenho que resolver essa situação na minha vida, mas no momento eu não sei como resolver essa situação na minha vida. Entenda que nós vamos falar de dracmas, de dinheiro aqui da moeda, mas eu quero levar para mim e para a sua vida espiritual, amém? Então você se depara numa situação no seu trabalho ou até no seu lar, que tem que lidar com outras pessoas, para essa situação. Mas saiba de uma coisa, a primeira coisa que eu quero falar: o Senhor sonda o seu coração, o Senhor está contigo, porque você já convidou Jesus Cristo para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, e antes de você falar qualquer coisa, Jesus já conhece, amém? Porque ele entrou em casa, e aí Jesus falou assim, aí Jesus fala: mas quem tem que pagar? É os filhos? Ou é os estranhos? Né? Então eu quero falar para você, Jesus já está no controle de todas as coisas. Aleluia! É para o nome dele ser glorificado. Amém?
Louvado seja Deus. Jesus, ele não precisava pagar nada. Ele era mestre, ele era profeta, ele é o filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas para que não haja escândalo entre aquelas pessoas, Jesus fala, vai lá e nós vamos pagar. Louvado seja Deus. Outra lição muito importante na nossa vida. Às vezes você é comparado com situação que para você, eu não sou obrigado a fazer isso, mas se Deus está te dando capacidade, se Deus está te dando a direção, faça para que não haja escândalo, porque ai daquele que escandalizar, diz a palavra do Senhor, que isso não venha acontecer na sua vida, que não haja escândalo. Jesus, neste momento, ensinou Pedro a vigiar. Então, vigie, meu irmão, vigie no que você está fazendo, o que você vai fazer. Toma a direção de Deus, mas eu não sou obrigada a fazer isso, estão me obrigando a fazer. Ora a Deus, peça a direção ao Senhor e Deus vai te dar estratégia para você sair dessa situação sem que haja escândalo entre as pessoas, porque nós entramos, nós saímos, nós levantamos, nós deitamos e sempre tem alguém olhando para nós, vendo o que nós estamos fazendo, um se espelhando, querendo ter a fé que nós temos, outros só para escandalizar, mas os olhos das pessoas estão em nós também. Então nós temos que pregar o bom evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é amor. Então tudo que nós vamos fazer tem que ser baseado no amor. Amém? Louvado seja Deus. Então, mas por que Jesus fala para Pedro, vai pescar? Pedro era pescador. Amém? Pedro era pescador. Deus não dá nada para você além que você possa suportar. A prova que Deus permite na sua vida, você vai passar, mas você vai ser aprovado por Ele, louvado seja Deus. Ele não vai te dar situação assim difícil, é só para adquirir experiência, amém? Então Deus não vai pedir nada para você que você não tenha. Pedro, ele sabia pescar, louvado seja Deus. Mas o Senhor mostrou, vai lá Pedro, vai lá, usa o que você tem. Usa o conhecimento que você tem. Vai lá e lança lá o anzol e pega o peixe. Louvado seja Deus. Você já esqueceu o que Deus tem dado na sua mão? O Espírito Santo que possa lembrar você neste momento. Qual é o anzol que você tem? Qual é a experiência que você tem com Deus? É um louvor? É ministração da palavra? É uma oração? É fazer visitas? Qual é o anzol que Deus deu para você? É você, Deus quer usar você, louvado seja Deus, Deus te chamou, Jesus já deu a direção para você, você é o instrumento de salvação na sua casa, para o seu amigo que está naquela situação, no seu trabalho, é você, louvado seja Deus, Deus vai te dar uma saída, você tem o que Deus colocou na sua mão para mudar essa situação, porque Deus não colocou você nessa situação, ninguém te abordou ou você está nessa situação por acaso, porque Deus tem um propósito na sua vida, louvado seja Deus, mas você precisa o quê? Obedecer à voz de Jesus, amém? Então Pedro foi e lançou o anzol e tirou de lá a moeda. E é engraçado que eles cobraram 2 moedas de cada um e aquela moeda valia 4 daquelas. É maravilhoso. Deus, ele não deve nada para ninguém, irmãos. Ele não precisa pagar nada para ninguém, né? Mas também ele não deve nada para ninguém. Ele quer só para a experiência, né? Que nós possamos ter experiência com ele, que o nome dele seja glorificado. Amém? Outra coisa que nós precisamos fazer é andar com Jesus. É andar com Jesus. Não adianta nós falar que somos, que estamos, mas nós não obedecemos à palavra de Jesus. Jesus quer que nós sejamos obedientes à palavra dele. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela traz bênção e a desobediência traz maldição. Jesus aqui ele colocou uma questão, aqui ele falou assim, ó, vai pescar, né? Se você for pescar, você vai ter provisão para a sua vida, né? Então a primeira coisa, você precisa ter fé. Tenha fé na palavra do Senhor. Hoje Deus está colocando no meu coração para você usar o que você tem. O que você tem? Você está passando por um momento difícil? Deus vai usar o que você tem. Deus vai mostrar algo para você. Usa isso
para que Deus venha mudar a sua vida, mudar a sua história. Usa a sua fé, né? Tenha esperança. Vá, levanta, age. Não fique só, eu preciso fazer isso, eu sei fazer aquilo. Não. O que Pedro fez? Ele precisou, para ele alcançar a vitória, ele precisou sair. Ele precisou sair e para chegar até o mar para poder pescar. Isso significa ação. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar e agir. Não só Deus te dá uma direção e você fica esperando, não. Vá, quer dizer, levanta, vai, pega o anzol, vai, chega no mar, vai, coloca a isca, vai, lança o anzol. Agora espera, porque eu vou enviar o peixe, louvado seja Deus. Mas é preciso, irmãos, ter fé. É preciso levantar e agir. Se nós queremos sair da situação que nós estamos, nós precisamos não só ter fé, mas agir segundo a palavra do Senhor. Seja obediente, porque o Senhor quer mostrar uma saída para você. Ele quer te dar o socorro que você precisa. Pedro, ele entrou em casa preocupado. Preocupado com quem? Fazer o que era certo. Ele queria pagar a dívida dele. E Deus, ele confirma os passos de um homem bom. Talvez você seja um trabalhador, uma trabalhadora, um pai de família honesto, né? E está passando por este momento. Mas Deus é contigo. Se você estiver diante da palavra de Jesus Cristo, o Senhor vai te dar a vitória. Você precisa ter esperança e fé e agir no que Deus tem colocado em sua mão. Deus vai prover para você. Deus vai enviar provisão para a sua vida, para o seu lar. Se você deparou numa situação e fala, estou abalado, me abalou esse mundo, a situação que está, a minha fé abalou. Saiba de uma coisa, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E hoje Ele está falando, eu estou contigo. Levanta, toma o anzol, toma a sua fé, toma a minha palavra na sua vida. E eu vou prover para você, e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Lembrar de tantas maravilhas que Jesus fez na sua vida. Louvado seja Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Então há perdão para você. Há perdão para mim todos os dias. Louvado seja Deus. Se a circunstância desta vida tem te afrontado, tenha fé que Jesus Cristo morreu para salvar você. Tenha fé que Jesus Cristo vai enviar provisão para você. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, né? Então Ele supre o pão nosso de cada dia, né? Talvez fale, mas eu não tenho abundância, está faltando ali a mistura, né, a carninha, né, mas lá tem o seu ovinho, tem uma salada, é Deus provendo para você. Louvado seja Deus. Seja grato no pouco que Deus te deu e continua que você vai vencer. É só o deserto para você contar a bênção depois, para quando você encontrar uma pessoa que está passando por o mesmo momento que você vai falar, você vai vencer, porque eu tive fé em Jesus Cristo e Jesus me deu a direção. Eu orei, eu consagrei, eu busquei, eu trabalhei e o Senhor multiplicou aquele pouco que eu tinha na minha mão. Hoje Deus quer falar para você que há provisão para você. Não importa a circunstância que você está vivendo, há provisão de Deus para você. Louvado seja Deus. O meu Deus, meus irmãos, Ele Ele faz milagres. Ele faz milagres. Talvez fale assim, mas não tem nada. Pedro, a hora que entrou na casa com Jesus, ele não tinha nada. Não tinha. Ele falou assim, não, nós temos que pagar. Ele tinha mesmo. Falou, na verdade, ele profetizou, né, que ele tinha que pagar, ele ia ter o dinheiro para pagar. Louvado seja Deus. É isso, profetiza na sua vida. Eu vou ter para dar até, porque meu Deus vai suprir, vai trazer 100 vezes mais. Louvado seja Deus. Você precisa crer na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Quero tomar a liberdade de contar um testemunho aqui.
que eu comecei a vender utensílios domésticos, né? E para abençoar a obra de Deus, porque eu tenho um propósito com Deus no meu coração e honrar, porque aqui é um lugar que a gente ora, busca ao Senhor, é um lugar tão aconchegante, né? E eu quero fazer parte do crescimento dessa igreja, e coloquei no meu coração, mas era tão pouquinho que eu dava, mas, irmãos, se eu ganhasse R$10, R$1 era do Senhor, e 50 centavos era a oferta, e R$5 era a oferta. E assim, irmãos, Deus foi prosperando a minha vida e está prosperando. Por quê? Porque um dia foi ministrado aqui diante desse altar que haveria água no deserto, que Deus ia enviar água. E eu tomei posse daquela palavra. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu quero mudança financeira, porque eu tenho buscado espiritualmente no Senhor, mas eu quero ter o prazer de ofertar e de abençoar a tua casa. Eu quero, Senhor, honra-me, Senhor, nessa área financeira. Louvado seja Deus. Irmãos, vai para 3 meses. Louvado seja Deus, que cada dia mais o Senhor tem acrescentado. E quando as pessoas falam, nossa, é uma bênção, eu falei, mas vai ser mais bênção, porque Deus enviou aquela palavra para mim. E eu tomei posse que haverá abundância de água no deserto. Então vai haver, irmãos, e é isso que eu quero passar para você. Pedro não tinha nada, mas ele foi pescar. E daquela boca do peixe saiu a moeda, ele não ficou devendo nada para ninguém. E também, irmãos, Deus dá ordem aos peixes, porque quando Jesus estava pregando na praia, e ele entrou no barco de Pedro, e assim que Jesus conheceu, que Pedro conheceu a Jesus, porque Jesus já conhecia, né, todos nós ele conhece, que ele é o Deus, né? Aí ele falou, lança a rede, louvado seja Deus, e lançou, e quantos peixes vieram, né? Então Deus dá ordem, que as bênçãos acompanham o servo de Deus. Deus está dando a ordem para você, obedeça a voz do Senhor Jesus Cristo, vá pescar, vá na direção do Senhor, viva na palavra do Senhor, porque Deus tem algo para a sua vida. Amém? Eu creio nos milagres do Senhor, porque nós temos vivido nesta igreja milagres do Senhor, milagres físicos, espirituais, né? Próspero, como eu estou falando na minha vida. Então, é a palavra do Senhor, não é outra coisa a não ser a palavra do Senhor, mas você precisa ter fé. Está ministrando no seu coração hoje a fé. Em Filipenses 4:19, diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo, ele vivia ministrando a palavra do Senhor. Paulo, ele vivia pregando, e aonde ele ia, ele não tinha tempo para trabalhar. Ele era um missionário do Senhor. E Deus, em toda a sua vida, ele foi suprindo a necessidade. Usava os santos para abençoar a Paulo. Talvez você esteja nessa situação, você é um missionário do Senhor, está fazendo a obra do Senhor e não tem recursos, mas Deus vai trazer para você. Deus vai suprir todas as suas necessidades. É no tempo certo, é na hora certa. O Senhor cuida de você e é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você precisa crer. Creia na palavra do Senhor. Creia que Deus é o Deus que prospera, que Deus é o Deus que multiplica. Também nós temos aquela viúva que foi até o profeta de Deus, ele falou assim, olha, está a ponto de perder os seus filhos, e falou assim, olha, eles vão levar meus filhos como escravo para pagar as dívidas, meu esposo faleceu e eu não tenho como pagar. Ela foi até o homem de Deus, e aquele homem de Deus deu a direção para ela. Vai, pega vasos emprestados, entra no seu quarto, tomba lá o azeite nas vasilhas. Aí ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Entenda, irmãos, que a obediência e a fé, ela acompanha, louvado seja Deus, a bênção do Senhor. Você precisa dar ouvido à voz de Jesus Cristo na vida dos homens de Deus. E ela foi, entrou no quarto,
começou a deitar o azeite nos vasos, e terminado, ela voltou ao profeta de Deus, ela falou assim, e agora? Está tudo cheio, louvado seja Deus. Aí ele falou, vai e paga a sua dívida, e viva do resto, louvado seja Deus. Isso é o que Deus quer para mim e para a sua vida. Viva na direção de Deus, coloque nas mãos de Deus o pouco que você tem, entrega a Ele as suas preocupações, entrega no altar do Senhor, o que tem afligido você, qual é a área da sua vida, é a sua saúde, entrega na mão do Senhor, né? A crise financeira, entrega na mão do Senhor, é a sua vida espiritual, vá mais perto do Senhor, louvado seja Deus, porque eu creio que há uma saída para você, eu sei que Deus, nesta noite, está enviando socorro para você, mas você precisa crer nessa palavra que o Senhor está te dando, louvado seja Deus, para você ter fé, não só ter esperança, mas ter fé e agir. Você precisa se levantar, você precisa agir. Aí o mar, essa multidão, essas vidas, seus vizinhos, precisa saber que Deus é na sua vida, louvado seja Deus. Deixa Deus usar você, deixa Deus usar seus lábios para pregar, para orar, deixa Deus usar você para ser bênção na vida dos outros. Se você obedecer ao Senhor, hoje você está precisando, mas amanhã você vai dar, amanhã você vai cuidar, amanhã você vai honrar, louvado seja Deus, porque a bênção da obediência traz prosperidade, e é isso que Deus hoje está dando para você, se você crê nesta palavra. Como Pedro, ele foi instruído a fazer algo. Pedro aqui, se ele não saísse dali da casa, se ele não fosse ir pescar, ele não ia pagar o imposto. E é isso que Deus está falando para você hoje. Levanta-se e ouve a voz de Jesus na sua vida. Levante-se, coloca-se de pé diante de Deus. Aonde você caiu? Qual é a sua preocupação? Não é o fim, não é o fim. Deus tem uma nova história para você. Levanta, não fique aí prostrado, não fique aí desanimado. A alegria do Senhor é a nossa força. Vá buscar em Deus. Pedro entrou assim cabisbaixo, mas Jesus já estava lá. Por um momento, talvez você esqueça que Jesus já está aí, dentro de você. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele está aí, esperando você ir até Ele. Levanta, vai até Jesus, porque antes mesmo de você conseguir falar, Jesus vai tocar em você, e você vai sentir a graça do Senhor na sua vida, e o Espírito Santo de Deus vai te dar a direção, aleluia, e você vai sair cantando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, amém?